Por gentileza, abram as suas Bíblias. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 9. A partir do verso de número 24. Vamos olhar para esse texto e aprender um pouco com o que Paulo ensina aos irmãos de Corinto e, consequentemente, a nós. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos olhar para um texto que é muito importante a respeito daquilo que Paulo diz aos irmãos de Corinto. Um texto que deve estar na trajetória de todo cristão, um texto que deve estar na mente de todo cristão e em relação ao Evangelho. Esse texto tem muito a nos ensinar. Eu já vou falar qual texto que nós vamos ler, mas é necessário que eu faça primeiro esta colocação para que nós possamos então entender o que Paulo vai dizer aos irmãos de Corinto. Para tanto o apóstolo dos gentios, ele vai usar duas figuras específicas neste texto para nos ensinar acerca da vida proposta no Evangelho. Dois termos que Paulo vai utilizar nesse texto, que é muito importante que nós tenhamos a compreensão. Ele vai usar a expressão corredor e a expressão lutador. Corredor, aquele que corre em uma Olimpíada, é a expressão lutador, aquele que é o pugilista, ou seja, o boxeador. Então, ele vai usar essas duas expressões no texto, e é importante que nós entendamos isso. Em especial, ali em Corinto, era muito importante ter consciência destes dois esportes específicos. Então, nós precisamos lembrar que Corinto era uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Isso nós já vimos aqui, quando o pastor Leandro fez uma série em toda a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós ficamos bem inteirados do conteúdo da carta e o que era a Corinto daquela época. Então, naquele tempo, os Jogos Olímpicos em Atenas, em especial os jogos ístmicos, eles eram muito importantes naquela época e naquele mundo. Várias pessoas de várias regiões vinham para Atenas por causa destes jogos. E dali então nós entendemos que surgiu a primeira Olimpíadas. Então daí para o mundo todo se espalhou o que nós conhecemos hoje como Olimpíadas. Assim, ao olharmos para o que Paulo escreve aos irmãos de Corinto, vemos que ele está então inteirado com o contexto da sua época. Por que Paulo está inteirado com o contexto da sua época? Um contexto no qual o Evangelho está sendo pregado. Ele faz isso porque a mensagem dele é contextualizada em sua época. E aí Paulo vai nos ensinar algo muito importante, que nós devemos ter a nossa mensagem contextualizada em todo o tempo, para que ela tenha a mesma eficácia que ela teve, então, na sua época. Então, agora, por gentileza, nós vamos ver o que Paulo fala no versículo 24 do capítulo 9 de 1 Coríntios. Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só ganha o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu ser desqualificado. Então, esses versículos, a partir do 24, 25, 26 e 27, Paulo nos ensina algo muito importante, algo que é de extrema importância para a caminhada cristã, para o Evangelho. Então, e aí eu gostaria de fazer menção ao que Antônio de Godoy Sobrinho, ele diz a respeito do ofício ministerial. Antônio de Godoy Sobrinho foi um fundador de um seminário em Londrina, de um seminário presbiteriano em Londrina, e ele dizia o seguinte, que o pregador, ele deve ter as duas mãos ocupadas. Em uma mão deve estar a Bíblia, e na outra mão o jornal do dia, para que você possa contextualizar a sua mensagem, para que você possa trazer uma mensagem contextual
atual, para que ela tenha eficácia naquele determinado momento, para onde ela é proclamada. E ele estava certo quando ele diz isso, porque nós vemos que Paulo, quando ele está fazendo essa colocação, usando essas duas figuras do lutador, daquele que corre, ele está contextualizando a sua mensagem para aquele povo de Corinto. Então nós entendemos que Antônio de Godoy Sobrinho estava certo quando ele estava falando que o pregador deve ter em uma mão a Bíblia e noutra mão o jornal do dia, para que ele possa então contextualizar a sua mensagem. Esta informação para nós ela é de suma importância, meus irmãos, pois ela é exatamente isso o que Paulo nos ensina, que nós temos que contextualizar o Evangelho aonde quer que nós o pregarmos. Nós temos que ter uma mensagem eficaz. Ele está, então, contextualizando a sua mensagem do Evangelho para o povo de Atenas, para aquele povo que ele queria alcançar. Nós já sabemos e lembramos que Corinto havia povos de todas as partes que vinham, porque Corinto era uma cidade portuária. Corinto era uma cidade estratégica, e Paulo, de forma estratégica, anuncia o Evangelho ali com o fim de arrebanhar novas almas para o reino dos céus, para o reino de Cristo. E aí nós podemos ver, então, que Paulo está nos ensinando que a carreira proposta do Evangelho, ela deve ser sempre atual, ela deve ser sempre contextual. Ele se compara a um corredor e a um lutador. E a respeito dessas duas figuras que Paulo utiliza, de forma objetiva, o alvo delas, tanto o corredor quanto o lutador, o alvo deles é vencer. Ninguém entra em uma corrida para perder. Da mesma forma, ninguém entra em um ringue de boxe, vamos usar a expressão, para perder a luta. Todo atleta que vai competir, ele compete com o intuito de ser o vencedor. Ninguém entra de alegre numa corrida ou numa luta para, eu vou aqui porque eu quero simplesmente participar. Não, ele tem um objetivo. O objetivo é ser vencedor, é vencer. E aí então fica claro que a partir destes exemplos, ele está dizendo que o ministro, que é considerado como um atleta de Cristo, o alvo dele também é vencer. Como atleta de Cristo, o nosso alvo deve ser vencer. Mas vencer o quê? O texto nos mostra que Paulo utiliza esta linguagem com o intuito de lembrar os seus ouvintes que, a respeito do preparo e da diligência em estar preparado para toda boa obra. É isso que Paulo está fazendo a colocação, pois no mundo antigo, os aspirantes aos prêmios dos estádios, eles se preparavam intensamente, eles gastavam tempo se preparando, eles gastavam tempo, de certa forma, sendo... como que eu posso usar uma expressão mais fácil? Ele coloca a ideia de que eles estavam sendo preparados para que eles não perdessem aquilo que eles iam competir. E Paulo está falando, o cristão, ele deve estar preparado da mesma forma, em todo o tempo, em toda a época. Ele deve estar preparado para que ele não perca, ele tem que ter um preparamento rigoroso. E é isso que Paulo está fazendo a comparação. Da mesma forma que aqueles atletas em Corinto se preparavam para as suas corridas e para as suas lutas, ele está falando, você cristão deve estar preparado diligentemente para toda boa obra. Nós temos que ter sempre uma palavra de alento, nós temos que ter sempre uma palavra de conforto, nós temos que ter sempre uma palavra de exortação, porque se nós vermos um irmão indo por um caminho errado e nós não tivermos uma palavra para aconselhar, como vamos poder aconselhar tal pessoa? Nós só vamos poder aconselhar se nós estivermos então preparados para aconselhar, porque senão, em vez de ajudar as pessoas, nós empurraremos as pessoas a mais perto do precipício. A função de todo cristão é estar preparado para toda boa obra, para aconselhar e para instruir na verdade, que é a palavra de Deus. Essa é a função de todos nós como servos de Jesus Cristo, de todos nós como discípulos, estar preparado
para toda boa obra. Desta forma, então, nós podemos pensar que na carreira proposta, ou seja, na carreira do Evangelho, a missão de cada cristão deve ser de preparo constante e diligente. Assim como nós nos preparamos para um novo emprego, assim como nós nos preparamos para angariar um novo cargo, nós estudamos para conseguir conquistar aquele determinado local. Nós nos preparamos. E por que com o Evangelho tem que ser diferente? Não, Paulo está nos ensinando que deve ser da mesma maneira, deve ser de preparo constante para alcançar a meta. E qual era a meta que Paulo tinha aqui? Paulo tinha a meta de glorificar a Deus através das almas que eram conquistadas pela proclamação do Evangelho. Quantas pessoas em Corinto, Paulo não tirou das trevas para a maravilhosa luz através da proclamação do Evangelho? Quantas pessoas, talvez você, eu, tiramos das trevas simplesmente pelo nosso simples fato de ser cristão e de se comportar de forma diferente? Quantas pessoas olhou para você, olhou para mim e viu o seu comportamento e começou a se perguntar: eu preciso ser desta maneira, eu preciso ser dessa forma. Quantas pessoas você ganhou para Cristo sem você pregar o Evangelho? A sua conduta, nós já falamos várias vezes aqui, que já foi dito que as pessoas não leem a Bíblia, mas elas leem a sua vida. Elas leem como você se comporta e como você anda dia a dia, como você está, como você é junto dos seus amigos, como você é junto daqueles companheiros de trabalho. As pessoas observam. As pessoas observam e elas se perguntam: por que esta pessoa é assim? Isso, talvez você não saiba, talvez as pessoas procuram igrejas por causa do seu comportamento, por causa da sua atitude. E então, nós vemos que podemos ver alguns aspectos neste texto que nós lemos. E os aspectos que eu gostaria de tratar nessa noite são eles. Qual é o seu alvo? Como cristão, qual é a sua meta? Em segundo lugar, devemos saber quem é o nosso adversário. Paulo sabia quem era o adversário dele. Paulo tinha uma meta, Paulo sabia qual era a sua meta, Paulo sabia quem era o adversário dele. E em terceiro lugar, temos que estar preparados para não sermos reprovados. Paulo tinha essa consciência, ele estava preparado para ele não ser reprovado. Essa deve ser também a nossa meta. Então, vamos ver lá, qual é o seu alvo e, como cristão, qual é a sua meta? No texto que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo, ele se dirige para uma meta, e a carta que nós lemos mostra que um pregador deve ter sempre uma meta. Ele não pode realizar algo sem ter uma meta. Como na vida, todos nós temos uma meta. Como no nosso cotidiano, todos nós temos uma meta, nós não fazemos nada sem alcançar uma meta. Nós traçamos uma meta e prosseguimos até alcançar essa meta. Uns conseguem cedo, outros demoram um pouco mais, mas todos nós temos uma meta na vida. E Paulo está falando disso aqui. Para termos êxito na carreira proposta, é preciso ter engajamento em tudo o que é feito. Como nós fazemos, de que forma fazemos e qual o fim que nós esperamos. Todos nós pensamos assim. Você entra num estudo de uma universidade, você começa, passa pelo processo do meio, mas você espera alcançar um fim, a meta. A sua meta é a laurea acadêmica, a sua meta é a conclusão do curso, e assim por diante. Em tudo na vida nós temos uma meta. Você deve estar decidido a agir. E é interessante que a palavra agir, ela tem uma conotação de tomar providência a respeito de algo, de tomar a providência a respeito de algo que você deseja, que você quer fazer. É atuar, é não ficar estaticamente parado, é traçar uma meta e realizar algo para que esta meta seja alcançada. É fazer algo, é não ficar estático, é não ficar parado. Em outras palavras, é estar atento e preparado para alcançar o objetivo proposto. E o objetivo de Paulo, aqui eu já disse, proposto é glorificar a Deus, é levar o avanço do Evangelho para Corinto.
E essa deve ser a nossa meta. Levar o avanço do evangelho aonde estamos. Seja aqui em Canintal, seja no bairro onde você mora, seja no prédio onde você mora, você deve, é uma função que todos nós recebemos, levar o avanço do evangelho. Bom, a vida cristã, ela é um campo de batalha, e ela não é uma colônia de férias. Muitas pessoas acham que a vida cristã é um parque de diversões. E aí, nas palavras de A.W. Tozer, ele diz que o campo de batalha, que a vida cristã ela é um campo de batalha, e não um parque de diversões, onde as pessoas entram e se divertem ao seu bel prazer. Não. O evangelho, a vida cristã, ela é um campo de batalha. Nós entendemos, então, que um campo de batalha nós estamos em constante guerra, seja ela no campo natural, seja ela no campo espiritual. Nós estamos em guerra. A partir do momento que nós ouvimos o evangelho, cremos no evangelho e aderimos ao evangelho porque Cristo nos aceitou com a sua mensagem, então nós estamos em guerra. Porque para o mundo nós não somos do mundo. Nós não somos como do mundo, porque o nosso comportamento deve ser diferente, as nossas atitudes devem ser diferentes, logo nós não caminhamos na mesma mão do mundo. Nós caminhamos na mão contrária à mão que o mundo caminha. É muito comum nós vermos as pessoas dizer que está tudo bem e continua, porque todo mundo faz assim. Não, mas você não é todo mundo. Você é separado. Deus te tirou das trevas para a luz. Você é separado para transmitir o evangelho através da sua vida. Eu sou separado para transmitir o evangelho através da minha vida. E assim como Tozer diz que que é um campo de batalha e não um parque de diversões, nós estamos em uma luta renhida sem trégua. Nós estamos em guerra e não podemos baixar a guarda. Devemos entrar nesta luta como um boxeador entra no ringue, como alguém que trava uma batalha de vida e morte. Assim é a vida de um pugilista. Assim é a vida de um corredor. Ele entra nesta luta para vencer. Ele não quer perder. Pode acontecer dele perder? Pode acontecer. Pode acontecer de ter situações que vai nos tirar o foco? Pode acontecer, mas é por isso que nós devemos estar preparados para toda boa obra. E isso, meus irmãos, fica claro quando nós olhamos para a palavra que Paulo utiliza para luta, porque no contexto grego, a palavra luta significa agonia. É isso que Paulo está falando, que ele está preparado de tal forma que a sua vida ela está em agonia, de tanto que ele se desgasta exaustivamente para se preparar, de forma agônica. Ou seja, ele leva a carreira do evangelho, não de qualquer maneira, mas ele sente em si aquilo que Cristo sentiu na cruz do Calvário. Porque ele tem a consciência de que o que Cristo fez por ele na cruz do Calvário, após os olhos dele serem abertos e ele entender isso, então ele começa a transcrever isso nas suas palavras, nas suas cartas. Então ele usa essa expressão luta, que, como eu disse, ela remete à agonia, trata-se de uma luta agônica, intensa. É isso que Paulo está falando, é isso que Paulo está dando exemplo. Então, um atleta mal treinado não pode ganhar uma luta, nem mesmo uma corrida. Hoje os atletas daqui da igreja não estão aqui, senão nós perguntaríamos para ele, como você vai para um jogo de voleibol, no caso do Henry? Ou como você vai para uma luta de jiu-jitsu, os meninos que são atletas aqui? Eles treinam intensamente, porque se eles não treinarem intensamente, eles serão derrotados. Eles serão perdedores. E nenhum atleta quer ser um perdedor. E agora Paulo, então, o que ele faz? Ele compara a carreira cristã como um atleta de Cristo em relação àqueles que eram atletas de Atenas. Ele faz esta comparação. Se eles se dedicam tanto pela causa que eles estão correndo, por que os cristãos não o fazem? Paulo faz essa comparação. E é muito lógica essa comparação que Paulo faz, em especial no contexto da carta, no contexto de Atenas, no contexto daquele povo.
Então, Paulo diz que um atleta sem disciplina jamais será um vencedor. Mas então, o que é disciplina? O que é disciplina? Neste contexto, quando olhamos para a história, vemos que antes de um atleta competir, eles se submetiam a 10 meses de intenso treinamento a rigor. Antes deles entrarem na arena, antes deles entrarem no autódromo para correr, eles treinavam 10 meses antes, intensamente, para estarem preparados para aquele momento. Ou seja, 10 meses treinando não é pouco tempo. Todos os dias, dia após dia, momento após momento. Imagina quanta fadiga, quanto cansaço, mas permaneciam treinando para estarem preparados. Isto era disciplina. Eles traçavam uma meta e eles prosseguiam trilhando para aquela meta. Tinha dores? Tinha dores. Tinha sofrimento? Tinha sofrimento. Mas eles já tinham traçado a meta. Como cristãos, qual é a meta que nós temos traçado? Como cristãos, como nós temos entrado nesta carreira proposta? Como cristãos, como tem sido o nosso comportamento lá fora, onde as pessoas não nos veem, mas Deus nos vê? Como cristãos, como nós nos comportamos diante do mundo no qual vivemos? Somos pessoas diferentes, temos pensamentos diferentes, temos atitudes diferentes, mas somos ensinados a partir do mesmo Evangelho, da mesma palavra de Deus. Deus nos chama para fazermos a diferença. Deus nos chama para sermos atletas dele que prossigam para o alvo, que caminhem para o alvo. Além disso, para esses atletas era preciso correr de acordo com as normas, lutar de acordo com as normas. Eles não podiam correr de qualquer maneira, eles não podiam lutar de qualquer maneira, não adiantava vencer, era preciso lutar e correr de acordo com as regras. E Paulo, então, ele está nos ensinando que na igreja, o atleta de Cristo, ele precisa, então, correr e lutar de acordo com as regras e que o seu desempenho deve ser glorificar a Deus. Mas quais são essas regras, então, para os cristãos? A palavra de Deus. Esta é a nossa regra. A Bíblia diz que, de Gênesis a Apocalipse, que nós somos instruídos a viver no mundo por meio do Evangelho, por meio da palavra de Deus. Mas se nós não gastarmos tempo treinando, não gastarmos tempo meditando, nós não estamos sendo treinados. É o que a Bíblia diz. Então Paulo começa a fazer esta comparação. Paulo mostra a respeito dessa ilustração dos atletas que a vida cristã deve ser mais excelente do que a vida de um atleta. É isso que Paulo está ensinando para a igreja de Corinto e também para nós. Veja bem, meus irmãos, Deus requer do atleta não apenas o desempenho, mas também a fidelidade. A fidelidade ao Evangelho, a fidelidade à palavra. Só o atleta que corre e luta segundo as normas pode obter a vitória de maneira legítima. Não é assim no mundo dos esportes. Quando aparece os dopings, automaticamente os atletas são desqualificados. Inclusive, alguns, após empunharem um troféu ou terem as suas medalhas sobre os seus pescoços, este prêmio lhes é tirado, porque eles não estão de acordo com as regras. Com o Evangelho é a mesma coisa. E Paulo usa o exemplo, que nós devemos ser fiéis àquilo que a palavra de Deus diz que devemos ser. Só receberemos a vitória legítima se formos e se caminharmos de maneira legítima com o Evangelho. Ou seja, se nós não negociarmos princípios. Porque princípios não podem ser negociados. O princípio do Evangelho, primeiro, é que Jesus Cristo veio em carne, que Ele morreu e Ele ressuscitou pelos nossos pecados, e ao terceiro dia Ele ressuscitou. E vivo está.
E porque Ele vivo está, nós também vivos estamos. Porque Ele está vivo. Porque outrora todos nós estávamos mortos. E todo aquele que está sem Cristo, biblicamente falando, ele está morto em seus delitos e em seus pecados. É o que a Bíblia diz para nós. Nós alcançaremos o alvo a partir do momento em que estivermos engajados na carreira proposta. E o que é o engajamento na carreira proposta? É ter plena consciência de que a Bíblia ela é o seu manual de regra e prática, de fé e prática. Veja bem que não é de prática e fé, é de fé e prática, porque você acredita, porque você crê, então você pratica. Não é o inverso. Muitas pessoas invertem. Eu pratico porque eu tenho fé. Não, é fé, e para você tem que crer primeiro no que está aqui, para então aplicar a sua vida. A partir do momento que eu deixo de crer na palavra de Deus, não tem como eu aplicá-la à minha vida. Não tem como você aplicá-la à sua vida. Mas a partir do momento em que você crê, então você passa a aplicar para a sua vida. E aqui nós precisamos lembrar que pessoas deixam de alcançar o alvo porque acreditam em um Jesus que a Bíblia não apresenta. Pessoas constroem deuses à sua maneira. O Jesus que a Bíblia apresenta, ele é o Filho de Deus, aquele que recebeu do Pai todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, aquele que está acima de todo principado e potestade, aquele que foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas que ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e vivo está para o louvor da glória de Deus de maneira soberana. E a Bíblia diz que ele reina pelos séculos dos séculos. Ninguém tira o poder das mãos de Deus, porque a Ele foi dado. Ninguém tira o poder das mãos de Jesus Cristo, porque a Ele foi dado. Muitos se enganam achando que Jesus Cristo vai vencer o diabo aos 45 minutos do segundo tempo. Como se Jesus estivesse se submetendo ao diabo. Não, Ele já venceu ele na cruz do Calvário. Ele já aniquilou ele na cruz do Calvário. É o que a Bíblia diz, a única coisa que nós esperamos e que falta é que ele vai ser o primeiro a ser lançado no lago de fogo e enxofre. Ou seja, na morte eterna, de forma total. É isso que a Bíblia diz. Mas Cristo já é o vencedor. Ele já é aquele que reina. Ele é o vencedor. Ele vive e reina soberanamente pelos séculos dos séculos. Com Ele está a misericórdia, com Ele está a compaixão. Devemos então nos lembrar o que Ele prometeu, que Ele nos prometeu, que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos os dias. Quando Ele é ascendido aos céus, lá em Atos, quando Ele fala para os discípulos, vão para Jerusalém, esperem que do alto vocês serão revestidos de poder, Ele é ascendido ao céu, o Espírito Santo é enviado, e aí Ele fala, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Todos os dias. Então por que tememos? Por que tememos? Porque somos homens, porque somos mulheres, porque temos falhas, porque pecamos, porque falhamos, porque erramos, porque somos seres humanos. Mas aprove a Deus na sua graça nos chamar e nos tratar com misericórdia, com eterno amor, com compaixão, por nos perdoar momento após momento, dia após dia, Ele nos perdoa. Meus irmãos, a ação que devemos de ter pode ser realizada somente e por e através do Espírito Santo. Que ação é essa? De estar em Cristo, de crer no Evangelho, de crer nas boas novas. E então nós vemos o segundo passo que esse texto nos mostra, que nós devemos saber quem é o nosso adversário. Paulo conhecia seus adversários, quando ele está dando este exemplo dos atletas. Nós conhecemos os nossos adversários. Você conhece o seu adversário? Eu conheço o meu adversário.
Esta é a pergunta que nós devemos fazer. Assim como Paulo, devemos conhecer os nossos adversários. Como aquele que corre deve conhecer o seu oponente na corrida. Ele deve conhecer o seu adversário. Paulo, ele tinha o quê? Ele tinha consciência onde ele estava e quem eram os seus adversários. Ele sabia o que era Atenas, ele sabia o que era Corinto. Veja bem, Paulo está em Éfeso e ele envia uma carta para Corinto, porque a igreja de Corinto estava passando por problema. E mediante carta, porque Paulo está preso aqui, nessa carta Paulo está preso, ele não está em Corinto, ele está em Éfeso preso. Então ele, por correspondência, aconselha pastoralmente a igreja de Corinto. Porque ele sabia o que era Corinto, ele sabia o que era Éfeso. Ele estava lá, ele estava preso pela causa do Evangelho, ele estava em grilhões pela causa do Evangelho. Ele sabia o que aqueles irmãos estavam passando, ele tinha plena consciência de quem eram os adversários. Conforme o texto, nós vemos que Paulo está dizendo que estamos em uma pista de corrida, e que nós podemos, nesta pista de corrida, ter conhecimento dos nossos adversários. Nós precisamos ter este conhecimento dos nossos adversários. E com este conhecimento nós não podemos nos distrair sequer um momento, meus irmãos. Nós temos que estar atentos ao Evangelho. Nós temos, como eu disse, uma meta. Nós temos uma meta. E que meta é esta? O Evangelho diz que é glorificar a Deus na expansão do Evangelho. É trabalhar pela causa do Evangelho. É testemunhar do Evangelho aonde você está. Paulo nos diz como ele faz isso. Ele renuncia aos seus direitos quando se trata da causa do Evangelho. Ele não se importa consigo, mas ele se importa com o Evangelho. Mesmo ele estando em prisão, mesmo ele sabendo que ali na frente pode estar a guilhotina de Roma, ele ainda se importa com a causa do Evangelho. Como nós nos comportamos em relação ao Evangelho que dizemos proclamar, que dizemos viver? Como nós nos importamos? Como nós fazemos isso? E aqui eu gostaria, então, de abrir um parênteses, porque muitas das vezes nós nos preparamos e nos armamos até os dentes contra os inimigos externos. Mas nós esquecemos do principal adversário que temos. E o principal adversário que temos qual é? Somos nós mesmos. Nós mesmos somos o principal adversário que temos no Evangelho. Nós mesmos. Pare e pensa. Quanto tempo se gasta nas redes sociais da vida? Quantos tempos se gasta com as redes sociais? E quanto tempo se gasta em se preparar com a palavra de Deus pelo Evangelho? Por que eu estou falando isso? Porque eu já me peguei fazendo isso também. Quanto tempo se gasta com eletrônicos, quando nós poderíamos gastar com a palavra de Deus ou com o Senhor? Quando nós poderíamos orar, quando nós poderíamos ser mais engajados na causa do Evangelho? Quanto tempo, meus irmãos? Muitas pessoas gostam de confiar em seu próprio braço. Elas deixam de confiar no Senhor e passam a confiar em homens. Passam a confiar em homens. Com isso, elas deixam de ser diligentes no estudo da palavra de Deus, não se preparam com a espada do Espírito, ou seja, com a palavra de Deus, não se preparam para a luta que vão travar no dia seguinte, no dia a dia. Se preocupa com tantas coisas, menos com a palavra de Deus, mesmo com a espada do Espírito, que é a arma que o Senhor deixou para que nós pudéssemos correr a carreira e a corrida proposta que Deus nos deu. É a palavra de Deus que nos prepara.
A Bíblia nos ensina que maldito é o homem que confia no homem. Onde está a sua confiança? Onde está a minha confiança? Eu espero que a nossa confiança esteja no Senhor e na sua palavra. Eu de coração espero que a nossa consciência, que a nossa atitude esteja de acordo com a palavra de Deus. Ela deve ser a nossa confiança. Ele, o Senhor. Olhemos o que Paulo diz. Ele diz que ele esmurra o seu corpo e o reduz à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha a ele mesmo ser desqualificado. Meus irmãos, Paulo já tinha ganhado milhares de pessoas para o Evangelho. Milhares. Veja, quando ele está preso em Filipos, ou quando ele escreve a carta em Filipos, que ele está preso em Éfeso, também, quando ele escreve a carta para os irmãos de Filipos, ele diz que mesmo acorrentado, ele pregou o Evangelho para todos aqueles soldados que estavam de guarda para ele. Ele ganhou todo o batalhão da guarda romana com o Evangelho, estando preso. Porque 4 vezes por dia se faziam os turnos dos guardas romanos para cuidar de Paulo. E ele evangelizou, e ele evangelho neles, dia e noite, evangelhos neles. O imperador mal sabia, mas ele tinha constituído todo o seu império aos pés de Paulo para ouvir o Evangelho. E Roma inteira ali foi evangelizada. Paulo estava preso. Paulo estava acorrentado. E Evangelho neles. Paulo sabia que ia morrer. E Evangelho neles. Porque ele sabia que ele ia morrer no corpo. Mas ele sabia para onde ele ia. E ele queria que aquelas pessoas fossem também para onde ele ia. Ele queria que aquelas pessoas ouvissem o Evangelho e fossem libertos como ele foi liberto. Evangelho neles. Ele não parou um momento sequer de falar do Evangelho. Paulo, então, está nos ensinando a respeito da disciplina. Este é o termo que Paulo vai usar, então. Ele dá a ideia de dependência. Mesmo ele sendo Paulo, mesmo ele sendo aquele que havia plantado igrejas, mesmo ele sendo aquele que havia alcançado milhares de pessoas, ele ainda tinha dependência de Cristo. Ele está falando de dependência. Assim, meus irmãos, vemos que ele ensina que nós devemos ter essa necessidade de autodisciplina. Nós devemos nos disciplinar no que diz respeito ao Evangelho. Nós devemos nos disciplinar no que diz respeito aos estudos da palavra de Deus. Precisamos olhar para ela com mais apreço. Precisamos gastar tempo com a palavra de Deus, porque é ela que direciona as nossas vidas. É ela que nos mostra o caminho que devemos tomar. Quando devemos dizer sim, quando devemos dizer não. Qual atitude devemos tomar à luz do Evangelho? Quando temos que resolver algum problema, como lidamos com tais problemas? Agimos como o mundo ou meditamos no Evangelho, esperamos que Deus nos dê a direção para então tomarmos a decisão? Porque como homens, muitas vezes nós queremos tomar a decisão da nossa própria maneira. Porque nós nos preocupamos, nós somos seres humanos, como eu já disse. Todos nós nos preocupamos com a vida, em especial aqueles que têm família, se preocupam. É normal do ser humano cuidar dos seus. É normal daqueles que estão com companheiros, um cuida do outro. E há preocupações que vêm no cotidiano da vida. Todos nós nos preocupamos. Assim, meus irmãos, vemos que Paulo está ensinando essa necessidade de autodisciplina na vida cristã, em especial no que diz respeito ao avanço e ao progresso do Evangelho. Se nós não traçarmos uma meta, e se nós não dependermos do Espírito Santo, nós não estamos vivendo o Evangelho verdadeiro. É isso que Paulo está dizendo. E por fim, Paulo ainda vai nos falar que temos que estar preparados para nós não sermos reprovados. Paulo tinha esta consciência ao comparar o serviço cristão aos Jogos Olímpicos daquela época. Como eu disse, seus adversários tinham um rigoroso treinamento. Eles não iam para os jogos para serem derrotados. Eles estavam atrás de uma coroa.
mesmo que fosse uma coroa corruptível, mas eles queriam ganhar esta coroa. Por que eles queriam ganhar esta coroa corruptível? Porque no contexto daquela época, no mundo grego, quem ganhasse aquela coroa de louro, provavelmente você já viu nos filmes, uma coroa que é com as folhinhas, uma coroa de louro, quem ganhasse aquela coroa era tido como um deus. Quem ganhasse aquela coroa era tido como algo assim sublime. Então, por isso as pessoas queriam ganhar aquela coroa e ele tinha respeito do próprio imperador. Quem ganhava a coroa, mesmo que ela fosse corruptível. Mas a coroa da qual Paulo nos fala é a coroa incorruptível. É uma coroa muito maior. É um prêmio mais excelente. A Bíblia diz que o vencedor receberá naquele dia do seu Senhor, conforme Apocalipse capítulo 2, verso 10, a parte B. Olha o que diz: ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Uma coroa incorruptível, que não se deteriora. Ele está falando aqui da vida eterna. A coroa da incorruptibilidade. Nada destrói. Enquanto outros corriam atrás de uma coroa que se corromperia, Paulo está falando agora então para os cristãos de uma coroa eterna, de uma coroa incorruptível, de uma coroa que não se deterioraria. Você então vai perceber, vai receber esta coroa das próprias mãos do Senhor nos céus. É isso que Paulo está falando. E aqui, meus irmãos, nós precisamos entender que Paulo não está falando de perder ou ganhar salvação. Não é disso que Paulo está falando. O que Paulo está falando é a respeito de perder o prêmio. E nós já vimos aqui outrora que o prêmio é o galardão. É disso que Paulo está falando. Aquilo que fizemos vai refletir em luz e glória nos céus ou não. Os comportamentos que temos vai refletir de glória, e conforme o próprio Paulo diz na mesma carta aos Coríntios, que elas são como estrelas reluzentes no céu. Lembram quando eu falei a respeito disso? É disso que Paulo está falando, cerca de perder o prêmio do galardão. Ele está falando da possibilidade de se chegar na corrida, de acabar a corrida e não agradar ao seu Senhor. Ele não está falando de salvação. Ele está falando do prêmio. Ele está falando de galardão. Agora, então, ele faz a comparação de que se um atleta treina de forma exaustiva para receber uma coroa que perece, uma coroa corruptível, então ele faz a comparação que nós devemos exercitar a disciplina diligentemente a fim de recebermos uma coroa incorruptível. Ou seja, viva o Evangelho. Seja um cristão autêntico. Seja um cristão maiúsculo. Seja um cristão superlativo. Não dê margem para que as pessoas falem da sua vida. Você é diferente do mundo. Eu sou diferente do mundo. Para alcançarmos o alvo da glória de Deus, precisamos levar aos pés da cruz o maior número de pessoas que pudermos levar. Como? Pregando o Evangelho com as nossas vidas. Vivendo o Evangelho com as nossas vidas. Quanto a isso, é preciso muito esforço e muita disciplina. Da mesma forma, vemos Paulo ensinar o seu filho na fé, o jovem Timóteo, como ele deveria se comportar em relação ao mundo para não ser reprovado. Olha o que diz o texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tenha do que se envergonhar, e que maneje bem a palavra da verdade. Ele está falando, você deve estar preparado, Timóteo. Você tem que ser diligente no preparo do Evangelho. Da mesma forma que o apóstolo dos gentios não queria ser desqualificado, porque ele já havia ganhado muitos para Cristo, mas não queria ser desqualificado, ele também não quer que Timóteo e aqueles que já tinham ganhado fossem também desqualificados. É por isso que ele dá este exemplo. É por isso que Paulo aconselha aqueles irmãos desta maneira, para que eles não fossem envergonhados.
E na segunda carta que ele escreve a Timóteo, ele ainda vai dizer que numa casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e de barro. Alguns desses vasos são feitos para a honra, outros para a desonra. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra santificado. Ele será útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Se purificar dessas coisas, de quais coisas? Das coisas que tentam sequestrar as pessoas para o mundo, dos desejos carnais, das coisas que Corinto proporcionava para aquele povo. É disso que vocês têm que se purificarem dessas coisas, do erro, da lascívia. Ele está falando para se purificar quando nós olhamos para o texto. Meus irmãos, precisamos entender que é Deus quem prepara aquele a quem Ele chama. Isso é uma verdade expressa em toda a Bíblia. Ele chama e Ele prepara aqueles que Ele chama. De maneira clara, nós vemos isso acontecer no decorrer da história, no decorrer dos séculos. Foi assim com os apóstolos, todos eles eram pescadores, todos eles eram iletrados, e Deus os chamou, Cristo os chamou e os preparou. Com Paulo não foi diferente. Saulo de Tarso, como eu já disse aqui semana passada, a mente mais brilhante da sua época, Deus o chamou, Deus o esmiuçou e Deus o preparou. Foi assim com John Huss, foi assim com Lutero, foi assim com Calvino, foi assim com Agostinho e com tantos outros homens. Deus chamou e Deus preparou. É Ele quem chama e é Ele quem prepara. Tantos outros que Deus chamou na história e que Ele continua chamando. Ele chama e Ele prepara para usá-los para o louvor da sua própria glória. Para que o homem não se glorie, para que o homem não se ache melhor do que ninguém. Todos nós, diante de Deus, estamos nivelados, meus irmãos. Todos nós somos iguais diante de Deus. Todos. Não há diferença. Porque todos nós, a Bíblia diz que todos nós pecamos. Todos nós estamos ou estávamos destituídos da glória de Deus. E não havia o que pudéssemos fazer se Cristo não fizesse por nós. O nosso fim seria a perdição eterna. Não existe doutor, não existe sábio, não existe leigo, não existe douto, não. Todos diante de Deus são iguais. Essa é a maravilha do Evangelho. A igreja é o único lugar no mundo, na face da terra, onde nivela todos. Nas universidades as pessoas não são niveladas. Nos trabalhos as pessoas não são niveladas. Nos governos as pessoas não são niveladas. As pessoas valem o que elas têm nos seus diplomas. Na igreja não. Desde o mais simples até o mais sábio, Deus nivela todos. É o único lugar no mundo onde todos são nivelados da mesma forma. Todos são tidos como pecadores e que dependem da misericórdia de Deus. E então nós fazemos a nossa aplicação deste texto. Você pode fazer a diferença em nossos dias como cristão. Como? Seja um cristão autêntico. Não dê margem para que as pessoas falem da sua vida. Seja íntegro, seja íntegra. Viva o Evangelho. Você quer ser um pregador? Então, estude. Você quer ser um ministro de louvor? Então, medite na palavra de Deus e veja se as músicas estão sob a égide da palavra de Deus. Veja se as músicas glorificam a Deus. Vejam se ela glorifica a Deus. Porque a palavra de Deus, veja se elas estão sob a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é a régua que regula os conceitos teológicos que glorificam a Deus. Se a música estiver aquém da palavra de Deus, ela não glorifica, e ela não glorificar a Deus, ela não deve ser cantada. É o que a Bíblia diz. É o que os puritanos disseram. É o que os apóstolos disseram. Nós temos que regular as coisas mediante a palavra de Deus, porque ela é a régua que regula. Se você quer ser um intercessor, ore mais. Seja estratégico. Olhe à sua volta e tente ver a necessidade das pessoas e como você pode apresentá-las diante de Deus em oração para que Deus haja. Isso é ser intercessor. Olhar o contexto à sua volta. Como você pode ajudar? Orando.
Se você não consegue falar para a pessoa, entre no seu quarto, ore, seja um intercessor, ministre através da intercessão. Meus irmãos, como você pode apresentar a Deus em oração aquilo que você não conhece? É impossível. Veja bem, nós precisamos lembrar o que Antônio de Godoy Sobrinho disse. Em uma mão a Bíblia e na outra o Jornal do Dia, para que você tenha uma mensagem contextualizada. Você que entende que Deus te chamou para um ministério, que Deus te chamou para se ajuntar na causa do Evangelho, então que você comunique a sua liderança. Comunique o pastor. Há muitas áreas no seio da igreja que você pode ser útil, que podemos ser útil. Há muitas áreas. Talvez você não tenha aptidão para louvar. Talvez você não tenha aptidão para estar atrás de um púlpito e pregar, mas você pode ser útil em outras áreas. Mas você precisa saber quem Deus é em você e quem você é em Deus. E, acima de tudo, meus irmãos, dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. Com a força do seu braço, com a força do meu braço, eu não posso fazer nada. Mas nós precisamos depender do Espírito Santo. E eu concluo com aquilo que Paulo diz, porque Paulo tinha consciência do seu alvo, Paulo sabia onde ele estava, Paulo conhecia quem eram os seus adversários, e Paulo estava sempre preparado, em tempo e em fora de tempo. Esse era Paulo. Esse era um homem que, mesmo sabendo que estava na masmorra e queria morrer, ele ainda queria estar preparado. Em momento algum, ele deixou. Então, o desafio que nós temos, irmão, é tomar uma decisão de ser um proclamador do Evangelho. Um proclamador que transforma vidas, e para isso é preciso estar atento e preparado para anunciar o Evangelho que traz vida onde não tem vida, que traz esperança aonde não há esperança. Que possamos viver este Evangelho de maneira superlativa. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé e vamos orar. Temos mais alguma música ou não? Então nós vamos fazer uma breve oração e o louvor vai estar louvando, então nós encerraremos o culto. Amém? Senhor Deus, eu quero agradecer a Ti por Sua misericórdia, por Sua graça, por Sua bondade, e pela vida, Senhor, do apóstolo Paulo, que há séculos, ó Senhor, tem instruído as nossas vidas através das Suas cartas, ó Pai. Cartas que foram deixadas para a edificação da Sua igreja e para que pudéssemos, ó Senhor, então, sermos homens e mulheres que vivem segundo o Evangelho, que vivem de maneira cristã, saudável, Pai. Ajuda-nos a viver, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, e que possamos entender que devemos estar preparados a tempo e a fora de tempo para sermos colaboradores na causa do Evangelho. Assim nós oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus os abençoe.